né? Bem, nosso assunto de hoje é segurança no trânsito. Segurança no trânsito. E nós iremos abordar algumas questões práticas do dia a dia do condutor, ok? Não vamos ficar aqui pensando em códigos de trânsito, mas vamos pegar os códigos e colocá-lo dentro de situações para que quem não gosta de ler possa entender os códigos de trânsito dentro das situações práticas do dia a dia, nas ruas, nas avenidas, nas rodovias, enfim. E aí eu quero começar, infelizmente, falando de algo hoje que houve um incêndio grande em Santa Catarina, né, e mostrou ali o condutor da viatura indo com 30 mil litros de água para ajudar no combate àquele incêndio, e a sirene do corpo de bombeiro do caminhão ligada e ele mais buzinando, e o caminhoneiro carreteiro na frente da via, ali na frente, e nem sequer ia para o acostamento ou facilitava, sinalizava a ultrapassagem, não é? Então essas e outras questões que o nosso convidado irá abordar. Iremos falar também a questão da legislação quanto a isso. Qual é o artigo que fala disso? Qual é a punição para essa pessoa? E aí diga-se de passagem que eu sou um defensor de que a legislação de trânsito devia punir severamente tais condutores. Você que dirige, quantas vezes você ficou na faixa da esquerda, você estava sinalizando que você queria ultrapassar e a pessoa na tua frente não te dava passagem? E ela às vezes abaixo da velocidade da via, mas não te dava passagem. E aí isso é tão interessante que uma comissão de estudos criou há um tempo atrás aí a síndrome da faixa esquerda. Olha lá que interessante, a síndrome da faixa esquerda. Boa noite, Apolônio, seja bem-vindo. Apolônio, guarda-vidas aí de Pojuca. Eliésio, prevencionista, seja bem-vindo, irmão. Pastor Elian, seja bem-vindo. Então veja, síndrome da faixa esquerda, porque são pessoas que dirigem na faixa da esquerda, não vão para a faixa da direita, não permite ultrapassagem, e aí força, ele está errado e força a pessoa que está guiando da forma certa a cometer o erro, que é ultrapassar pela faixa da direita. Ok? Quantos acidentes em paradas de ônibus não acontecem causadas por esses motoristas que se enquadram na síndrome da faixa da esquerda? Por quê? Porque não dão ultrapassagem. E aí é interessante o seguinte, se você não sabia, queridão, bonitão, o artigo 198 do Código de Trânsito identifica isso como uma infração média, com a multa de R$140. Oh, que bom se os Detrans criassem uma metodologia para você está sinalizando, a pessoa não dá passagem, você está sinalizando, não dá passagem, fotografa e manda para o Detran. Ou como isso seria bom para esse povo que se enquadra na faixa da esquerda, estudar o Código de Trânsito e parar de tirar a habilitação nas coxas de qualquer forma, ler de fato o Código de Trânsito, estudar o Código de Trânsito, entender o Código de Trânsito. Mas beleza, feito essa introdução até um tanto raivosa, principalmente por causa do que houve hoje, a gente vê ali o desespero do bombeiro, comandante Vinotti aí de Santa Catarina, querendo ultrapassar para levar água, para facilitar aquele combate, para diminuir os problemas advindos do incêndio, poluição ambiental com a fumaça, possíveis problemas de saúde para os moradores da região, a perda material daquele empresário e o motorista na frente sem dar passagem. Então isso indigna. Aqui na cidade que eu moro, outro dia, numa avenida, a pessoa aprendendo a dirigir na autoescola, e a 30 por hora na faixa da esquerda em uma avenida, e eu dando sinalização de que eu queria ultrapassar, e a pessoa não saía, e o instrutor, enfim, eu tive que sinalizar e ultrapassar pela direita, porque o carro da autoescola, a pessoa que estava aprendendo, não se tocou para sair, não foi orientado para isso, não é? Então, enfim,
O nosso convidado de hoje, Patrick Kelber Camargos, é instrutor de trânsito, instrutor de especialidades, credenciado junto ao Detran de Minas Gerais. O que é instrutor de especialidades? Ele pode instruir os motoristas que vão conduzir veículos de emergência, veículos coletivos, ônibus, micro-ônibus, etc., carga indivisiva, MOP, enfim, é o cara a quem eu devo, e vou sempre falar disso. Eu era um monstro ao volante, e a partir do momento que fiz 2 cursos com ele em Minas Gerais, me transformei em um condutor consciente, graças à forma e abordagem do curso feita pelo Patrick. Então a quem eu devo muito, 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 muito. Porque eu consegui enxergar eu causando um acidente, eu me matando minha família, matando outras pessoas, e eu não conseguia ter força de reação, de parar com aquela forma agressiva de dirigir. E graças a um curso, graças à metodologia do Patrick, eu pude não só enxergar, mas pude parar com isso, parar com essa condução agressiva que eu tinha. Então, chamando aí o nosso palestrante de hoje, o nosso amigo. Cadê? Está chegando aí, Simoni. Está muito frio aí em São João Evangelista, Simoni. Boa noite, noite. Patrick. Está me Boa ouvindo noite, bem aí? Everton. Estou, e você? Estou te ouvindo bem. Pessoal, só aquele retorno aí. Quem estiver ouvindo bem o Patrick, dá um sinalzinho aí, dá o dedão, polegar do meio, se der o corte da live. Dê aí um sinal se estiverem ouvindo bem o Patrick. Acredito que estão. Aí. Bom, meu nome é Patrick Kelber Camargos, né? Sou instrutor de trânsito do Detran. Leciono cursos especializados há 8 anos. E estamos aí, tendo essa missão de poder mudar a consciência dos motoristas, tornando eles mais responsáveis, mais humanos, abordando principalmente a questão humana. Porque a gente não consegue diferenciar, se não falar de trânsito e não falar da parte humana, né? O que nos leva a cometer as nossas infrações. E eu estou aqui para poder provocar uma reflexão em todos que têm a oportunidade de estar aqui conosco. Perfeito. E foi esse jeito mineiro, meio baianístico, de falar que fez com que eu fosse repetindo e deixando de ser o condutor agressivo monstro que eu era. Quando eu falo isso, só para que vocês tenham uma ideia de como eu era ao volante, a cidade que morava em Minas era São João Evangelista, zona rural. E dessa cidade até uma outra cidade mais próxima, onde nós íamos comer sushi, dava 34 quilômetros mais ou menos, da saída da minha cidade para a entrada para o local do sushi. 34 quilômetros. Eu fazia em 19 minutos. 34 quilômetros em 19 minutos. Eu não respeitava a curva, não respeitava a faixa de ultrapassagem, ultrapassava pela esquerda, pela direita, faixa contínua, contínua seccionada, seccionada em curva, em ponte, para mim tudo era lugar. E eu sabia que estava errado, mas foi no curso com o Patrick falando assim que eu fui começando a refletir e consegui mudar, e hoje a minha direção é no máximo 100, 110, só se eu precisar fazer uma ultrapassagem. No normal é 80 a 90. E aí, Patrick, eu quero lembrar algo que você disse uma vez. Na 281, com aquela fase lá de duplicação que nunca terminava, não é? E você falava assim, quando eu estou muito cansado, eu paro o carro, dou umas voltinhas, me estico, faço um alongamento, e é melhor chegar 10 minutos ou meia hora atrasado do que chegar em cima da hora ou 5 minutos antecipado e cansado e estressado. É assim, né, meu irmão? Com certeza. É essa abordagem que a gente faz para ter um trânsito melhor, né? As pessoas tomar consciência do risco e das suas deliberações. Mas isso não é algo exclusivamente do Everton, é de todos nós condutores, que precisamos estar aprendendo um com o outro, né? E estar fazendo com que possamos ter um trânsito melhor, mais humano, onde as pessoas possam ser mais empáticas, se colocar no lugar do outro
e abordar algumas questões que são de suma importância, que a psicologia do trânsito nos passa, para que a gente possa, sim, vivenciar um trânsito melhor e pensar sempre na preservação de vidas. Né? Exato, exato. Até eu queria que você falasse um pouquinho mais da psicologia no trânsito. O que é, o que ela diz, quais são os preceitos, os fundamentos da psicologia no trânsito, Patrick? Pois bem, bom, a psicologia do trânsito, ela vem nos auxiliar, principalmente na questão comportamental de todos os condutores, assim como também juntamente com a antropologia. Elas vêm nos mostrando o que leva a certos motoristas a se comportarem de tal forma, né? Eu faço uma reflexão pessoal que em todo treinamento eu proponho meus alunos a fazerem, que é o seguinte: a minha forma, a minha conduta no trânsito serve de exemplo para os outros? Se servir de exemplo, eu estou no caminho certo. Se não servir, eu preciso rever os meus conceitos. Correto? Bom, Perfeito. nós podemos alencar aqui alguns fatores que contribuem para a ocorrência de acidentes de trânsito. Né? O fator comportamental é o principal. Lembrando que a maioria dos acidentes poderiam ser evitados por um, até mesmo pelos dois condutores. Né? O que leva aos motoristas a cometerem infrações de trânsito? Bom, primeiro, a psicologia do trânsito nos mostra que é o sentimento de poder que todos nós temos no ato de dirigir. Sempre que nós assumimos o controle de direção de um veículo, nós, em primeiro lugar, estamos assumindo um risco, né? Além de assumir esse risco, nós também estamos deixando nos influenciar pelo sentimento de poder que esse veículo nos dá. Todos nós nos sentimos poderosos no ato de dirigir. E nos sentindo poderosos, nós achamos que nós temos mais direito do que os outros. E eu não vejo os outros condutores, pedestres, ciclistas, como co-cidadãos, que também participam do trânsito, assim como eu. Eu os vejo como adversário. Né? Aí, dessa forma, eu começo a ter uma conduta inapropriada e vou fazer deliberações equivocadas no trânsito. O segundo, além do sentimento de poder que todos nós temos, basta nós observarmos a nossa conduta quando a gente está dirigindo. Geralmente, quando uma pessoa está dirigindo, ela tem um comportamento totalmente diferente de quando ela é pedestre. Por isso que a gente precisa frear as nossas inclinações, a gente precisa frear, né, esse sentimento de poder que vai fazer com que eu fique cada dia mais agressivo, achando que eu tenho mais direito do que os outros, e aí eu vou complicando o trânsito ao invés de ajudá-lo. Além do sentimento de poder, também o sentimento de disputa, que todos nós, né, temos em quaisquer área da nossa vida. A gente pode observar que as pessoas estão sempre disputando umas com as outras. Para isso que nós precisamos levar em consideração, sempre em primeiro lugar, a empatia, se colocar no lugar do outro. Assim como também o fator de idade do condutor pode influenciar, sim, na forma com que ele está dirigindo. Um motorista de 20 anos vai dirigir diferente de um de 30. E um de 40 também vai dirigir diferente de um de 20 anos. E nós temos que lembrar que, além da gente dar bom exemplo, nós também somos formadores, nós somos educadores do trânsito. Todos nós ou temos alguns sobrinhos ou filhos, ou alguma criança que está vendo o nosso comportamento no trânsito e futuramente vai copiar aquele comportamento que ele já viu. Então, tem muitos pais que, infelizmente, perdem filhos por tragédias no trânsito, mas que quando vão fazer uma reflexão, né, vão fazer um pensamento sobre como eles agiam no trânsito, como ele educou esse filho, ele vai ver que ele tem uma grande parcela, né, que contribuiu para que seu filho
perdesse a vida em acidente de trânsito. Então Exato. nós, Everton, somos educadores. Nós estamos educando no trânsito o tempo todo. Porque a vítima de acidente de trânsito não é somente o vitimado, são todos os seus familiares, né? São todas as pessoas que vivem no seu contexto social, tanto no trabalho como familiares, né? Amigos da igreja, amigos do futebol, amigos de treinamentos, enfim, são todos esses são, né, vítimas indiretas de acidentes de trânsito. E a maioria desses acidentes poderiam ser evitados. Isso que é o mais triste de tudo. Tem uma coisa, quando você falou aí do sentimento de poder, é algo interessante que quando a gente estuda o Código de Trânsito, existe uma hierarquia, né? Então, o maior protege o menor. Então, a carreta ao caminhão e ao ônibus. O ônibus e o caminhão, ao caminhão, o caminhão menor e o micro-ônibus. O micro-ônibus, a perua e a van. A van, aqueles carros menores, que é SUV. SUV, os sedãs. Os sedãs, os carros populares, as motos as cinquentinha, bicicleta e o pedestre. Sim. Só que isso é a teoria da letra. Na prática, infelizmente, nós não vemos isso. É só dirigir em uma BR que você vê os caminhões só faltando passar por cima dos carros menores. Então, infelizmente, o trabalho de conscientização e de educação no trânsito, ele precisa ser mais firme. Só que eu também entendo que isso começa na autoescola, com instrutores de trânsito, com instrutores de autoescola, que passassem por um trabalho de psicologia de ensino e psicologia no trânsito, que de fato ensinassem e não só apenas ensinassem a pessoa a tirar a habilitação e não a ser um condutor, não é? Concorda com essa separação? Uma coisa é você ser motorista, ter habilitação. Outra coisa é você ser condutor. Concorda nessa diferenciação, Patrick? O que você está dizendo aí é incolumidade pública, né? Quando a gente tem que zelar para garantir o quê? Para evitar um risco para o coletivo e danos. Então, todos nós vamos zelando pela incolumidade pública e pela incolumidade dos pedestres, né? Zelando por eles. É o que você disse do maior para o menor. Esse ponto que você abordou da formação, do Centro de Formação de Condutores, ela é importante. Mas a gente não pode somente responsabilizar os CFCs na questão da educação para com o trânsito, mas essa educação deveria começar aonde? Nas escolas e em casa. Para que quando uma criança vai se formando, ela vai se formando um cidadão mais completo em questão do trânsito, entendendo que o seu fator comportamental vai contribuir significativamente para com o trânsito. Então, a gente somente colocar os CFCs, a gente está abordando muito pouco. Então, é uma gama muito grande para a educação ao trânsito, não somente essa questão que você abordou. Ok. Então, ou seja, para se formar um condutor consciente, a coisa começaria, então, ali naquela fase pós-criança, pré-adolescência, que começa a entender um pouquinho mais, e aí a formação dos pais, que é continuada para o CFC, e essa junção total da educação em casa, pré-adolescência, do CFC, aí sim a gente poderia ter um condutor mais consciente, né? Formaríamos condutores mais conscientes, com certeza. Perfeito, Patrick. Não sei se você deve ter ouvido quando eu estava falando, até acho que eu compartilhei esse vídeo com você hoje, de um acidente que houve lá em Santa Catarina, o condutor lá com a viatura do Corpo de Bombeiros, a sirene ligada, e à frente um caminhão que não dava passagem. Certo. O que a gente pode aprender daquilo ali, Patrick, e trazer para o dia a dia das cidades, dos bairros, dos municípios, onde que uma ambulância do SAMU está lá com a sirene ligada,
quer ultrapassar, mas ninguém cede a passagem. Uma viatura do Corpo de Bombeiros e ninguém dá a passagem. O que tem de artigo que fala sobre isso, Patrick, dessa infração? Bom, isso aí você está abordando normas gerais de circulação e conduta. Está no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro, ele foi promulgado no dia 23 de setembro de 1997. Só que ele foi vigorado no dia 22 de janeiro de 1998, em substituição ao antigo Código de Trânsito Brasileiro. Tá certo? Então, nesse artigo 29, nós temos alguns capítulos que vai abordar isso que você acabou de citar. Nós temos, por exemplo, a questão da ultrapassagem e ceder a passagem para veículos em estado de emergência no capítulo 7º do artigo 29. Os veículos destinados ao socorro de incêndio e salvamento, os de polícia. Eu fiz uma cola ali para poder ler para todos nós de uma forma bem mais técnica. Os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos sonoros, né, e de iluminação vermelha intermitente. Então, ou seja, o que falta para as pessoas obedecerem essa questão que você abordou? É falta de conhecimento? Não é. Falta o quê? Humanidade. Falta o bem para as pessoas, né? O bem, o mal só vai existir porque há ausência do bem. Então, se as pessoas têm empatia ou se colocam no lugar do outro, imagina, poderia ser um familiar meu que estaria precisando de um socorro, como eu devo me comportar, né, freando esses nossos impulsos para a competição, para a disputa que o trânsito nos dá. Infelizmente, ainda a questão a ser abordada sempre vai ser a comportamental. As pessoas sabem que tem que dar passagem, que esses veículos têm prioridade, que é diferente de preferência, né? A prioridade é diferente de preferência. Né? Eles têm prioridade no trânsito. Não quer dizer que esses veículos de salvamento, né, as ambulâncias, os policiais, eles terão preferência. Não, eles têm apenas prioridade. Eles, quando vão exercer a sua preferência, tem que ser com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança. Então, todos esses, por exemplo, eles não estão liberados do livre circular em qualquer velocidade. Eles têm que obedecer, por exemplo, os radares. Se tem um radar ali de 60 km por hora, uma ambulância, um veículo de salvamento tem que respeitar. Por quê? Porque se tem aquele radar ali é por um motivo de segurança, né? Então, o que nós devemos imaginar? Que eu devo diminuir a velocidade para poder respeitar aquele limite de segurança, pois ali pode haver foco de pedestres, pode ter uma região ribeirinha ali que mora perto, né? Vai ter pessoas transitando por ali, ou pode ser próximo a uma curva perigosa, acentuada, onde tem índice grande de ocorrência de acidente de trânsito. Então, esses veículos precisam diminuir a velocidade para dar o quê? Margem à segurança. Salvo que não vale o que eu colocar a minha vida em risco para salvar a de alguém. Em primeiro lugar, sempre pensando na preservação de vidas. Então, no artigo 29 do Código de Trânsito, a gente tem que, quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, que foi o que você abordou, são as da direita, destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte. Quando não houver faixa especial a eles destinados, é a da esquerda destinada à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Né? E se você não respeitar o que está dizendo nesse preceito do Código de Trânsito,
poderá gerar uma punição e uma autuação. Perfeito. É o que eu falei no início, quando eu fiz a abertura da live, né? O artigo 198, ele vai falar Uhum. de a faixa da esquerda é uma faixa para veículo rápido, de forma que o veículo que estiver atrás, ele sinalizou que ele quer ultrapassar, ainda que esteja numa velocidade acima da faixa, ele tem essa prerrogativa, porque o Código 198, em tese, lhe dá essa condição. E quem está, então, iria dar certo, iria para a faixa da direita. A grande questão é que não vamos pensar aqui na velocidade, mas vamos pensar na ação de... E aí entra aquela coisa da disputa que você citou dentro da psicologia do trânsito. Eu não vou deixar ele passar. Se ele quiser, ele vai para a direita. Ah, o cara está com um carro 1000 e eu estou com um sedã aqui 2.0, ele quer me ultrapassar? Não vai. Então, enfim, as pessoas entram nessas questões, às vezes, psicológicas, de ego, e esquecem que o Código de Trânsito está sobre tudo isso, não é? Então, é importante o condutor entender que ele só pode ficar na faixa da esquerda e não permitir a ultrapassagem de quem está pedindo se ele for fazer uma conversão à esquerda logo à frente, né? Um retorno, por exemplo. Do contrário, quem está na faixa da esquerda, se tem um veículo atrás sinalizando, ele é obrigado pelo Código de Trânsito a dar a passagem, porque senão sofre aí a punição de categoria média, é o valor acho que R$ 140, não é isso? Não, é R$ 130,16. O É que eu já artigo estou zerando, já 198, estou botando junto para ficar mais cara. você já está arredondando para cima, né? Você está querendo punir É, mais para poder ver se educa de forma melhor. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que aprendem quando dói no bolso. Qual que é a sim, melhor forma de aprendizado? É a gente ver o erro do outro. E vendo o erro do outro, eu posso avaliar, refletir se eu também não cometo erros. Porque se eu estou acostumado a ver o outro errando, qual que é a minha inclinação? A querer fazer o errado também. Por quê? Eu penso que eu estou impune. Tem um dado estatístico do Denatran que mostra que a maioria das pessoas que sofreram acidente achavam que nunca ia acontecer com elas. Elas sim. achavam que elas eram imunes a qualquer tipo de acidente. E não é bem por aí, né? Era Então, assim que no eu me ar... sentia. Era assim que eu me sentia. Quando eu fazia minhas loucuras no trânsito. Mas continue. então, no artigo 189, né, o que ele nos mostra? Que deixar de dar passagem pela esquerda, quando solicitado, é uma infração média, no valor de R$ 130,16 e 4 pontos na carteira. Só que Uhum. você citou aí que, por exemplo, numa via urbana, quando o veículo à frente quer manifestar o interesse de entrar à esquerda, né, onde a única oportunidade que a ultrapassagem é feita pela direita é dentro de uma via urbana, quando o veículo à frente quer manifestar o interesse de entrar à esquerda, correto? Só que quando for numa via rural, né, ou seja, numa rodovia pavimentada, então a gente pode solicitar essa ultrapassagem fazendo duas coisas: piscando o farol ou usando a buzina de forma breve. Só que, como você mesmo abordou, é uma questão muito importante a gente falar, que é comportamental. As pessoas não estão nem aí umas para as outras, elas vejam o outro como competição. E aí elas impedem o livre acesso, onde estão cometendo uma infração. Tem um outro dado estatístico do Denatran que é muito interessante a gente ressaltar, que é o seguinte: para cada autuação foram cometidas 20 mil infrações. Ou seja, são 20 mil coisas erradas sendo feitas no trânsito para uma se transformar em multa. Então é muita coisa acontecendo errado no trânsito. E no Sim, nosso, e no nosso artigo 1º do Código de Trânsito Brasileiro, ele nos mostra que o trânsito seguro é um dever de todos nós. Então nós devemos sim. participar, né, de uma forma mais positiva no trânsito. Primeiro, observar as nossas inclinações, né, as nossas tendências a fazer o errado. Porque a gente vê muitas pessoas, Everton, comentando sobre
corrupção, disso, daquilo, e várias coisas que a gente vê de tão negativo no mundo. Mas a gente precisa olhar para dentro de nós. Será que a gente não está nos corrompendo também no trânsito, quando eu deixo de, por exemplo, dar uma seta? A seta, ela não é opcional, ela é obrigatória. Então, eu estou cometendo uma infração de trânsito. Então, eu também estou fazendo algo de errado? Estou me corrompendo com o Código de Trânsito brasileiro? Até pegando esse gancho seu da seta, eu estou indo numa via, certo? E eu vou fazer uma conversão, seja um retorno, seja uma rotatória nem tanto, mas enfim. Vou fazer uma conversão, seja direita ou à esquerda. Eu preciso sinalizar para o carro que está atrás que eu vou mudar de faixa, que eu vou entrar, que eu vou fazer uma conversão, mais ou menos com quanto de distância antes de eu fazer essa conversão? Bom, no Código de Trânsito não mensura distância linear. Ele diz na questão onde nós devemos sinalizar com antecedência, mas não fala quantos metros, né? Sinalizar com antecedência para que o condutor atrás possa ver o que nós pretendemos fazer. Isso também embute na direção preventiva ou direção defensiva, né? Que a primeira coisa a se fazer é ver e ser visto, né? Pensando nessa preservação de vidas e evitar que aconteça acidentes. Isso eu perguntei porque é algo muito comum e nós precisamos entender o seguinte: o Código de Trânsito não estipula nenhuma distância, mas aí a gente, estou conduzindo numa BR, né? Eu vou fazer uma conversão de retorno, ou vou mudar de uma faixa porque eu vou precisar subir um viaduto para passar para outra faixa. Eu vou sinalizar aí com pelo menos 100 metros de distância, porque eu estou numa via de trânsito rápido. Mas se eu estou numa avenida, numa rua que tem ruas, normalmente ali entre a distância de uma rua para outra, em média 100 metros, eu vou então sinalizar, sei lá, passei a primeira rua, vou entrar na próxima, eu já sinalizo ali, eu vou ter pelo menos 70 metros para o carro que está atrás, possa já diminuir sua velocidade, se posicionar para continuar a sua rota à esquerda, digamos assim. A grande questão é que no dia a dia, o que nós vemos aí? De forma geral, as pessoas guiando pela faixa da esquerda, não está nem a quem está atrás. Eu vou na minha faixa, eu vou simplesmente fazer uma conversão a 10 metros, eu dou a seta e entro, não me preocupo com quem está atrás. E aí eu olho tudo isso, Patrick, eu fico olhando assim, e os guardas de trânsito? Fico me perguntando, e os guardas de trânsito numa situação dessa? Porque tem aquela mística de que quem bate atrás é porque está errado, não estava prestando atenção no trânsito, né? Mas isso não é uma regra. E quem está na frente que simplesmente muda de faixa sem sinalizar? Que é uma infração de trânsito também, né? A gente pode olhar no artigo 35 do Código de Trânsito. Antes de iniciar qualquer manobra que implique em deslocamento lateral, o condutor deverá, em seu propósito, de forma clara e com a devida antecedência, por meio de luz indicadora de direção de seu veículo ou fazendo o gesto convencional de braço. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimento de conversão à direita, à esquerda ou retornos, né? Se, por exemplo, a pessoa não sinalizar, aí implica no artigo 196. Deixar de indicar com antecedência mediante a gestos regulamentar de braço, que eu não indico porque você tá no Código de Trânsito, mas ficar sinalizando com o braço eu acho que não é muito legal. A não ser que você vai sinalizar, isso particularmente é que eu faço, quando eu vou diminuir a velocidade com aquele gesto que todos nós conhecemos. Sim, né? sim. Esse é fundamental. Você está logo ali prestes a uma faixa, tem alguém querendo atravessar, aí você diminui, bota o braço do lado, balança tal, e normalmente o condutor consciente, quando ele vê alguém à frente fazendo isso aqui, ele já sabe que é para diminuir a velocidade, que algo tem ali na frente.
não é? Isso, com Isso certeza. sim é justo. Então, deixar de indicar com antecedência mediante esse gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção, ou início da marcha. O que é início da marcha? O veículo está parado, você vai sair, você está iniciando a marcha, ok? A realização de manobra para parar o veículo, a mudança de direção ou de faixa de circulação é uma infração grave. 5 pontos na carteira que você vai ter, né? E a penalidade é uma multa de R$ 195,23 centavos. Uhum. Perfeito. Uma outra coisa interessante, acho que, não sei hoje se tem alguém nos ouvindo aí que seja taxista ou motorista de Uber, ou lá na frente venha a ser, ou um condutor comum. É importante nos aeroportos, pessoal, quando você for levar alguém para viajar, entenda, isso é interessante porque eu fui multado por isso. Eu fui pesquisar sobre isso, só que nem os guardas de trânsito sabiam os que eu conversei. E é interessante isso. Uma coisa é parar para descarga. Quando você para o teu carro e a pessoa que você está indo levar, que vai viajar, ela desce, pegou a bagagem dela e foi embora. Você parou e fez descarga. Quando você para o carro, a pessoa desce e você desce também e não fica ninguém ao condutor, o Código de Trânsito considera isso estacionar. E ainda que você desceu só para abrir o porta-mala e pegar a bagagem da pessoa, o Código de Trânsito prevê isso como estacionar e o guarda que estiver lá vai multar você. Eu não concordo, eu acho que isso deveria ser estabelecido com o tempo. Você desceu, tirou a mala e está lá conversando com a pessoa. Aí você estacionou, mas desceu e apenas tirou a mala, você não estacionou, mas o código entende dessa forma, correto, Patrick? Correto, você está certo. Para o embarque e desembarque de passageiros, pelo tempo estritamente necessário para fazer tal, ou embarcar ou desembarcar. Se for por tempo superior, o veículo poderá ser autuado, né? Então, o desembarque, diante de uma placa de proibido estacionar, eu vou sinalizar, né, com a seta, vou parar o veículo, vou imobilizar e de imediato todos os passageiros têm que descer pelo lado da calçada, ok? Então, se o motorista descer, o agente da autoridade de trânsito poderá o quê? Ver aquela situação e achar que é por tempo superior ao embarque e desembarque e poderá autuar por estacionamento proibido. Agora, no caso do embarque, para embarcar diante dessa placa, os passageiros têm que estar aguardando na calçada. Por exemplo, se eu estiver na porta de uma padaria, eu estou dentro de um comércio, de frente à calçada, mas eu estou dentro do comércio aguardando quem for me buscar, por exemplo, na padaria, e lá tiver uma placa de proibido estacionar, só por eu estar fora da calçada, já caracteriza estacionamento. Mas isso é de acordo com o bom senso do agente de trânsito. Então, assim, em aeroportos, rodoviárias, onde tem muitas essas placas, né? Tem muita agente de trânsito que tem um bom senso, às vezes dá um silvo para poder te lembrar, não pode estacionar. Então, isso é muito por região e muito por agente de trânsito, pelo seu ato discricionário. Isso que você falou é bem interessante. Nós ainda temos agentes, que leem de fato o Código de Trânsito, que sabem interpretar o Código de Trânsito e agem com bom senso, então. Lembro-me de uma ocasião, vindo de Recife, aliás, de Minas, né, de São João Evangelista para Recife, nós passamos, aliás, isso é interessante, que nós fomos de Minas para Recife, Recife para Minas, 2 vezes, não tivemos problema nenhum. Inclusive, aquela vez, quando eu fiz o curso lá com você, que eu saí correndo lá, terminou o curso, eu já peguei a estrada, que eu vim até o Ceará, do Ceará eu voltei para Minas, foi quase mais de 5.000 quilômetros dirigindo para vir voltar, e foi excelente porque a transformação, né? Mas não tive problema nenhum. E já uma certa viagem, a gente passou na Polícia Federal, que passávamos sempre, o guarda vai para a gente e multa por causa da película no para-brisa, não é? Sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a questão das películas.
Aonde pode? Qual é o artigo que fala disso? Bom, onde pode? Nas laterais, na parte traseira do veículo. Na frente não pode, né? E tem, né, no Código de Trânsito, uma tonalidade permitida para cada película, né? Ela não pode ser muito forte, senão poderá ser autuado com relação ao uso indevido de películas. Mesmo nas laterais? Mesmo nas laterais, dependendo se for muito forte, né, poderá sim ser autuado. Agora na frente não pode usar de forma alguma. Ok, beleza. Uma outra coisa bem interessante, Patrick, que eu acho que seria interessante você comentar, é o seguinte: em rotatória. A rotatória Isso, de são quem é áreas a de conflitos. preferência? Oi? Rotatórias são áreas de conflitos, né, onde pode estar vindo veículos de quaisquer lugar. Na rotatória, terá preferência de passagem aquele que estiver circulando por ela, desde que não haja placas de sinalização, né? Então, assim, por exemplo, em cruzamento de vias, né? O que vier pela direita terá preferência se não tiver semáforo, se não tiver placa de parada obrigatória. A única via que ela tem preferência sobre as demais vias é a rodovia. Então, se eu estou numa via, eu vou ingressar numa rodovia, quem que tem a preferência? Quem já está na rodovia, né? Uhum. Então, assim, a rotatória é muito simples. Por isso que tem a plaquinha lá do triângulo para baixo dizendo dê a preferência. Mas a interpretação, ela é individual. Tem muitos condutores que veem aquela placa dê a preferência, ele interpreta, é minha preferência. E ao invés de parar e ceder a preferência, eles aceleram. Onde que o quê? Aí falta de interpretar o que diz o Código de Trânsito quanto a esta situação e conjugar com a placa, entender que esse dê a preferência não é o outro que já está, é você que vai entrar. Isso, é a interpretação. Pois é. Uma outra coisa, Patrick, que é bem interessante, acho, da gente comentar, é o seguinte: quando está chovendo, como é a minha direção defensiva frente à chuva? Chuva com neblina, chuva torrencial, pontos de alagamento que favoreçam a aquaplanagem. Como que deve ser a minha postura preventiva frente a essa situação? Bom, primeiro que a chuva, ela faz parte das condições adversas. Condições adversas são aquelas todas que podem favorecer o cometimento de algum acidente de trânsito, né? Nós temos 8 condições adversas. Patrick, está me ouvindo? Teu áudio sumiu. E agora, melhorou? Espera lá, teu áudio sumiu. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo o Patrick aí? Porque eu não estou ouvindo mais. Pessoal que estiver aí, deem um sinal se estão me ouvindo ou não, se estão ouvindo o Patrick ou não. Fala aí, Patrick. Oi, Everton. Não, mudo. Mudo? Eu estou. Ok, vocês estão ouvindo a mim ou a Patrick? Fala aí, Patrick. Oi, tudo bem, gente? Não, para mim está mudo. Estão me ouvindo? Alô, alô. Estou ouvindo bem. Simone, você está ouvindo bem a mim, certo? Os dois. Ué, então fui eu aqui. Continue falando então, Patrick. Eu não estou ouvindo, mas tranquilo. Os outros estão te ouvindo bem aí. Vai lá, manda ver. Então, nós estávamos falando das condições adversas, né, que você tinha dito aí. Com relação à chuva, que nós temos 8 condições adversas, que são a iluminação, que são as luzes, tempo, vias, trânsito, veículos, cargas, passageiros e condutores. Né? Então, as condições climáticas, como chuva, a direção defensiva, ela sempre prevê que a gente faça o quê? Dirija de forma mais consciente, mais devagar o possível. Né? Para que a gente possa... Você está me ouvindo de novo? Quando você terminar a sua explicação, você faz assim, porque para mim está tudo mudo. Aí eu entro com outra coisa. Ok. Beleza.
Joia. Uma outra coisa interessante, eu queria que você falasse acerca, não sei se você falou aí, porque para mim eu não estou te ouvindo nada aqui, em relação à aquaplanagem, né? O que é a aquaplanagem? Qual o cuidado que o condutor tem que ter? O que seria um indício de aquaplanagem para servir de entendimento breve do condutor em uma situação de chuva, como ele evitar uma aquaplanagem? E os perigos da aquaplanagem? Aquaplanagem é quando o condutor, o veículo, os seus pneus perdem o contato com o solo. Isso favorece grandemente o acontecimento de acidente de trânsito, né? E os sulcos mínimos para os pneus é de 1,6 milímetros. Então, tendo pneus em bom estado de conservação, a gente minimiza a possibilidade de a ocorrência de ter aquaplanagem. Então, a gente precisa o quê? Diminuir a velocidade, redobrar a atenção, né? Lembrando que em chuvas, os primeiros minutos são os que mais favorecem o acontecimento de acidente de trânsito, porque vai misturar o óleo que já está nas rodovias com a água, isso vai fazer a pista ficar mais escorregadia. Então a gente precisa redobrar a atenção, sinalizar bem, né? E se possível, perdeu a visibilidade, encostar no local seguro, esperar a chuva passar, né? Nós precisamos observar bem os estados do pneu. Não só do pneu, como do veículo todo. Eu deixo aqui o celularzinho aqui do lado, porque eu deixo sempre aqui para terminar 19h50, porque a gente para a abordagem técnica da live e a gente faz as considerações finais. Mas tem algo que eu quero deixar ainda, queria que você falasse um pouquinho. Eu não estou te ouvindo, você continua aí, quando você terminar, você dá um ok para mim entrar de novo. Queria que você falasse em caso de acidente de trânsito. Houve um acidente de trânsito. As pessoas sabem que tem que ligar para a companhia de trânsito do seu estado, né? Mas nesse acidente, houve vítimas, né? Houve vítimas. Qual que é o que as pessoas que foram envolvidas nesse acidente têm que fazer? É ligar para o CTTU? É ligar para o Corpo de Bombeiros, para o SAMU, para a polícia? É ligar para a seguradora? Qual é a sequência desses fatos todos aí, Patrick? Bom, Everton, você que é um excelente socorrista, você já sabe, né, quais são as providências a ser tomadas. Primeiro, manter a calma e tornar a cena segura. Tornar a cena segura da ocorrência do acidente. Fazendo o quê? Sinalizando. A sinalização, não só em acidentes de trânsito, como em todo o trânsito, ela é de suma importância. Nós vamos sinalizar, aí nós vamos entrar em contato com os órgãos competentes para fazer o socorro. Se a gente tiver vítimas presas na ferragem, nós vamos ligar 193. Se a gente não tiver vítima presa na ferragem, nós vamos ligar para o SAMU, 192. Então, é fundamental, em primeiro lugar, manter a calma, porque a maioria das pessoas, quando se deparam com uma ocorrência de acidente de trânsito, elas vão ficar em estado de choque, não vão saber como agir. E ao invés de ajudar, elas vão piorar, elas poderão ser as próximas vítimas. Então é sempre tentar lembrar em manter a calma, tornar a cena segura e aí sim prestar os primeiros socorros, que é o quê? Sinalizar o local, chamar o socorro específico, né? E poder manter a calma sempre em primeiro lugar. Joia. Não ouvi nada, para mim eu estou aqui no cinema de Charlie Chaplin, só vendo mímica. Vamos finalizar então, eu quero só fazer mais uma abordagem aqui simples. Que é o seguinte, gente, isso até a gente discutiu lá quando eu estudei com o Patrick, já li vários manuais de emergência que falam coisas distintas, tá? Quando acontece um acidente e você vai ajudar, você vai fazer alguma coisa, você vai parar o teu carro e você vai sinalizar. Qual é a distância segura de sinalização? A manuais fala 30 metros, outros falam 50, outros falam 100, e enfim. Qual é a regra, então,
de forma preventiva e segura. Todas essas distâncias, elas estão certas, porém depende. Depende de qual é o tipo de via, depende de qual que é o horário, depende de qual é o tempo naquele momento. Se está chovendo, se não, se a pista é asfaltada, é de terra, é de barro, é apenas de paralelepípedo, se foi numa reta, se foi numa curva, se foi no início, no meio, no final da curva. Então, tudo isso são coisas que devem ser levadas em consideração na hora de você sinalizar uma via para evitar outros acidentes de quem vem atrás. Ok? Bom, finalizando então aqui a nossa live de hoje, quero agradecer demais aí a você, Patrick, por se dispor a estar conosco nesse bate-papo aqui. Obrigado pelas informações prestadas, tá certo? Essa live, normalmente as lives, Patrick, eu deixo elas no IGTV, salvo e edito e posto no meu canal no YouTube. Aqui, para mim, desde aquele momento, não saiu mais nada do seu áudio. Eu vou ver aqui depois, a hora que eu salvar, se vai aparecer o seu áudio ou não, tá? Mas eu vou ver como que eu faço para colocar a live no meu canal no YouTube. A você que já me conhece, que já me segue aí, obrigado por ter participado conosco aí, obrigado Simoni, Gabriel, Pastor Eliano, Apolônio, Gisele, enfim, obrigado a todos, obrigado Patrick. Você que não me conhece ainda, não sabe o meu canal no YouTube, essa live vai para lá, o meu canal no YouTube é Everton Marcelo -EM Cursos, Everton Marcelo -EM Cursos. Quinta-feira que vem estaremos aqui de volta com a live A Importância da Doação de Órgãos com a enfermeira Andréia Soares. Você é nosso convidado. Patrick, suas considerações finais, meu amigo. Obrigado, Everton, pela oportunidade. Me disponho a estar sempre ajudando. O tema trânsito é muito importante. A gente tem que abordar novos conteúdos, aprofundar um pouco mais, né? Eu queria que as pessoas apenas refletissem sobre as suas escolhas no trânsito, pensassem nos seus familiares. Por exemplo, eu, quando vou fazer alguma escolha no trânsito, quando eu vou usar o cinto de segurança, eu uso por mim, pelos meus pais, pelos meus amigos, pela minha namorada, por todas as pessoas que fazem parte do meu contexto social. Então, eu tento frear as minhas inclinações pensando neles. Então, eu não vou exceder a velocidade máxima permitida, porque eu penso na minha família em primeiro lugar. Toda escolha que eu vou fazer no trânsito, eu penso nos meus familiares. Muito obrigado por tudo. Valeu, meu irmão. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.